Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para o 5º episódio mostrando os meus resumos do 7º período da Engenharia Mecânica. Então vamos lá começar. Bom, essa semana a gente teve 2 feriados, né, que foi na quarta-feira e na sexta-feira também. Eu ia ter aula na quarta-feira porque o meu professor tinha anulado uma das aulas dele devido ao falecimento de um parente, mas a gente não teve essa aula extra de reposição, né, porque a sogra dele faleceu. Então, infelizmente, por conta da pandemia e tudo que está acontecendo, algumas pessoas acabaram falecendo. Então a gente teve essa perda aí de aulas e o professor, coitado, tá numa situação bem complicada. Mas agora, então a gente só teve aula segunda, terça e quinta. E eu vou mostrar para vocês o que a gente fez essa semana. Segunda eu tive prova de elementos de máquina. Eu comentei com vocês no último vídeo, né, que eu ia falar para vocês sobre a prova hoje, né, nessa semana, né, no vídeo dessa semana. E a prova, eu tenho que te dizer, hein, foi complicadinha. Aqui tem a prova que eu fiz, tá? Eu fiz na hora, eu tava fazendo os cálculos aqui e tal, com a calculadora. E foi uma prova de uma única questão, que valia 10 pontos. Então, essa questão tinha 11 itens, né? 11 letras. E cada letra dependia da letra anterior. Então, não dava para pular para uma questão, de uma questão para outra. Você tinha que fazer em ordem, né? E dessa vez não teve uma segunda questão, que geralmente é uma questão um pouco mais fácil, um pouco mais rápida de se fazer. E isso foi a parte que eu fiz, tá? Eu só fiz mais ou menos 1/3 da prova. Isso porque a prova começou 6h30 da manhã e terminou meio-dia. Então a gente teve 5h30 de prova e mesmo assim eu só consegui fazer 1/3 dela. Porque como tem muito cálculo, você tem que considerar muitas coisas, acaba demorando um pouco mais e além disso, essa matéria tem uma relação muito forte com mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais para o pessoal da civil. Então, isso é uma matéria que eu vi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e que eu não me lembro tão bem quanto antigamente, né? Então, eu tive que fazer uma revisão dessa matéria, inclusive eu mostrei para vocês em um dos episódios, cadê? Que eu fiz um resuminho, ó, revisão de Maxwell, que é mecânica dos sólidos, mas mesmo com esse resuminho, tendo feito exercício, tendo comprado o livro de resistência dos materiais para estudar e o livro de elementos de máquina também para estudar, eu não consegui fazer a prova rápido o suficiente para terminar ela, nem metade dela, para falar a verdade. Esses desenhos aqui foram desenhos sobre a junção entre os diferentes componentes do guindaste que a gente estava fazendo. Era o projeto de um guindaste, tá, que a gente teve que fazer. Teve que calcular os esforços, teve que calcular o fator de segurança, o risco, escolher o perfil que a gente ia usar nas vigas, nas colunas. Então foi um pouco complexo e demorou muito tempo. Enfim, eu fiquei derrotada depois da prova. Eu tinha uma aula de 10 até meio-dia, só que essa aula eu não fui porque eu estava fazendo a prova. E depois disso, eu fiquei com a tarde livre. E durante a tarde, eu não descansei porque eu ainda estava meio nervosa da prova, então não queria ficar parada. E aí o que eu fiz foi basicamente terminar as anotações de metodologia da pesquisa, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que já está nesse caderno. E eu aproveitei para adiantar a aula dessa semana. Eu acho que eu comentei isso no vídeo da semana passada, que eu vi tema, problema e delimitação. E essa semana eu tenho um trabalho que vai ser modificar a proposta de TCC que eu tinha enviado e modificar a parte do tema e também a parte de delimitação. E eu devo fazer isso semana que vem, na quarta mesmo, porque eu quero tirar umas dúvidas com o professor, mas eu vou ver como vai ser. Então, para essa semana foi basicamente só essa parte aqui, tá? Que eu escrevi. E, na verdade, eu escrevi semana passada, quando eu fiz essa parte de execução também. Mas, enfim, fontes, a gente não teve aula, porque, como eu disse, foi feriado na sexta-feira e minha aula de fontes é sempre na sexta. A gente já teve 2 feriados na aula de fontes, que é fontes alternativas de energia, tá? E eu ainda preciso olhar as aulas passadas, porque eu acabei não prestando muita atenção e não anotei as coisas. Então eu queria dar uma anotada nessas coisas também, mas para mim a prioridade é terminar o nosso projeto,
que ainda está na fase inicial, tá? Aqui tem 15 etapas que eu marquei para fazer e a gente só fez as 2 ou 3 primeiras. Então tem muita coisa para fazer e a gente vai ter que entregar no mês que vem, no iniciozinho do mês. Então a gente vai ter que acelerar nessa parte. E foi basicamente isso, fora a prova. A gente não teve aula de elementos de máquina, porque a prova foi segunda-feira e quarta foi feriado, então a gente conseguiu ter um descanso aí bacana de elementos de máquina. E talvez esse final de semana eu dê uma olhada, talvez amanhã, talvez hoje, na matéria que a gente vai começar a ver na semana que vem de elementos de máquina, para eu já dar uma adiantada, porque como eu pude ver, não fui muito bem na prova, então eu vou ter que realmente me dedicar um pouco mais. Apesar de eu ter me dedicado bastante para elementos de máquina, eu fiz uma prova antiga, que é essa aqui, e eu fiz outra prova antiga também, que era essa aqui, mas as provas estavam mais fáceis do que a prova desse período. Então, enfim, vou ter que estudar mais para essa matéria. E aí, no outro caderno, que é o caderno de usinagem, transferência de calor e máquinas térmicas, eu tive 2 aulas de usinagem, porque usinagem na terça e na quinta, então o feriado acabou não pegando essa aula, né? E a gente viu algumas coisas diferentes, como por exemplo, vida útil da ferramenta. A gente também viu sobre cálculo de vida útil usando a equação de Taylor simplificada, equação de Taylor expandida, vários tipos diferentes de coisa. E também a gente viu coisas sobre desgaste da ferramenta. Essa parte de desgaste da ferramenta, eu confesso que eu não tinha prestado muita atenção porque ele estava passando muito rápido. Ele não estava dando um passo a passo, ele não estava falando assim de uma maneira direta sobre os diferentes tipos de desgaste. Então ele foi meio que viajando durante a aula, e aí quando isso acontece eu não consigo acompanhar tão bem. Mas o que eu decidi fazer foi ler o livro, que ele tinha indicado que um dos livros era muito bom para essa parte de desgaste de ferramentas, e eu fiz aqui o resumo. Na verdade, eu só transcrevi o que estava escrito lá no livro para o meu caderno, então ficou essa parte aqui bem grande sobre os diferentes tipos de desgaste da ferramenta, então coloquei aqui alguns desenhos também. E aí, depois disso, eu também vi os mecanismos causadores do desgaste, que ele também tinha comentado durante a aula, mas como eu disse, eu não tinha prestado tanta atenção assim, então eu resolvi ler, porque assim eu consigo entender mais facilmente. E no final das contas, eu fiz um resumo aqui, bem simplificado, para falar sobre os diferentes tipos de desgaste e o que causa cada um desses desgastes. E aí, a parte final aqui é a vida da ferramenta, que ele já tinha explicado em aula, então essa parte aqui ele explicou bem em aula, e aí eu só anotei um pedacinho bem curtinho do livro, porque eu achava que as minhas anotações em aula já estavam boas o suficientes sobre esse tema, né? Ele ainda não passou outro trabalho, então a gente só fez um trabalho até agora para essa matéria, mas eu acho que semana que vem ele deve passar alguma coisa. Com relação à transferência de calor, como eu falei para vocês, a gente não teve aula na quarta-feira, eu tive aula segunda, mas eu faltei porque eu estava em prova. Então, na quinta, eu acho, eu resolvi dar uma olhada na aula que eu tinha perdido. Eu assisti em velocidade 1.75, porque eu achei que ficou melhor e eu consegui pegar as coisas mais facilmente. Além disso, eu também olhei novamente a aula de quarta-feira da semana passada, porque eu não tinha prestado tanta atenção assim e eu não tinha notado muita coisa. Eu tinha notado isso aqui, que eram exemplos que ele tinha falado durante a aula, mas eu não estava entendendo o conceito, a teoria por trás desses exemplos. Então o que eu resolvi fazer foi assistir praticamente a aula inteira novamente da quarta-feira, só que em velocidade 1.75, porque o meu professor ele fala um pouquinho devagar. Então quando as pessoas falam muito devagar, eu acabo perdendo o foco e não presto tanta atenção. Então, reassistir a aula foi muito importante, porque aí sim eu consegui entender os conceitos, e aí eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi o que eu tinha anotado durante a aula de quarta-feira da semana passada. E aí, quando eu assisti novamente a aula, eu anotei tudo isso aqui, anotei isso aqui também, e anotei isso aqui. Então foram 3 páginas de anotação e aí sim eu consegui entender perfeitamente o que estava sendo explicado naquela aula. E como eu disse, eu também assisti a aula que eu tinha perdido na segunda e foi isso aqui que eu anotei, mais 1,5 páginas mais ou menos. E agora eu estou muito bem nessa matéria porque eu estou entendendo o que está acontecendo.
Uma coisa que eu preciso fazer é continuar o meu resumo bem resumido de cada um dos capítulos. Esse aqui foi dos conceitos fundamentais, que foi o capítulo 1, então é só uma página. Depois eu vou fazer um para o capítulo 2, que vai ficar nessa página aqui, e um para o capítulo 4, que a gente acabou pulando o capítulo 3. Agora a gente está vendo a equação de condução transiente. Então a gente pulou a parte do permanente, porque o permanente é mais fácil do que o transiente, então se a gente entender o transiente, a gente entende o permanente. Enfim, foi isso que meu professor falou. E aí eu também preciso fazer alguns exercícios, porque a prova ia ser na segunda-feira, mas como a gente perdeu essa aula de quarta, a gente não vai ter prova na segunda e provavelmente a prova vai ser só na segunda, sem ser essa próxima. Mas mesmo assim eu preciso estudar. E aí, em máquinas térmicas, para finalizar, né? A gente viu mais alguns ciclos. Então a gente viu o ciclo de Miller e a gente também viu o ciclo de Lenoir. Então esses dois ciclos eram os últimos ciclos que a gente precisava ver. E além disso, na terça-feira, a gente teve o nosso exercício que vale ponto, né? Que são exercícios surpresa, mas na verdade ele tem avisado pra gente quando ele vai fazer o exercício. E aí ele divide a turma em alguns grupos aleatórios no Zoom e a gente faz o exercício em conjunto. Então dessa vez foi muito mais tranquilo, eu ainda estava um pouco perdida, mas no final das contas a gente teve tempo suficiente para resolver tudo e foi bem tranquilo até. Novamente o grupo foi muito bom e ajudou bastante. Além disso, a gente também avançou para a próxima matéria, então se vocês não se lembram, tá aqui o programa, né, dessa matéria. A gente estava vendo motores a combustão interna e aí a gente passou para turbinas a gás. Inclusive eu coloquei no Instagram mostrando como é que eu tinha feito esse título, tá? Então caso vocês não me sigam lá, é o estude.brio. E aí a gente começou essa matéria aqui sobre turbinas a gás, a gente só viu a introduçãozinha mesmo, e aí isso aqui foi o que eu consegui copiar durante a aula. Eu não acho que eu preciso voltar para a aula para copiar mais alguma coisa ou entender mais alguma coisa, porque como eu disse, isso aqui é só uma introdução, e depois a gente vai entrar nas turbinas e nos ciclos mais específicos. Então na próxima aula a gente provavelmente já vai começar o ciclo de Brayton e depois a gente vai avançando conforme o cronograma, né? Então foi isso para essa semana. Vocês puderam ver que a gente teve 2 feriados, mas foi uma semana cheia de coisas, porque teve exercício, teve prova, teve muita coisa, então uma semana complicada. Mas enfim, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e também de deixar o seu like. E eu sinto muito que eu não tô postando muitos vídeos, na verdade eu só postei agora vídeos sobre os resumos e tal, mas eu vou tentar voltar aqui para postar outros vídeos, inclusive já gravei arrumando o meu cantinho de estudos, porque eu tava querendo organizar os fios, esse tipo de coisa, então vocês devem ver isso na semana que vem. Fiquem ligadinhos aqui e até o próximo vídeo.